Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos o professor Walter Alexandre Carnielli, que é matemático e professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e membro do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da mesma instituição. E o professor conversa conosco hoje sobre um tema que foi objeto do Fórum Permanente da Unicamp, realizado em agosto, que é a necessária aproximação entre as ciências humanas e a engenharia. Professor, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar conosco para fazer essa conversa que é muito importante hoje para a profissão, para os estudantes, enfim, para o futuro desse setor e até do nosso desenvolvimento. Muito obrigado, Rita. É uma satisfação poder compartilhar um pouco as nossas ideias, né, as nossas propostas, as nossas preocupações e fazer com que os engenheiros, mas também os artistas e os humanistas, pensem nessa questão, se é de fato que a gente tem que ficar separado. Né? O que custa isso e o que significa isso? Por que é que nós temos essa separação assim tão marcada e tão evidente entre as ciências exatas, e onde se inclui a engenharia, e as ciências humanas? De onde é que vem essa dicotomia? Tá, eu acho que tem pelo menos duas fontes. Né? Primeiro, tem uma fonte histórica, né? Fonte histórica que é a diferença do trivium e do quadrivium medieval, né? Onde no trivium eram a retórica, a lógica, a gramática e tal, e depois no quadrivium, que era um pouco mais avançado, entrava a aritmética, a geometria, entrava a música. Mas veja que interessante. A música entrava no quadrivium, que era supostamente mais sofisticado. E aí é dessa ideia que vem nosso adjetivo pejorativo, trivial. Né? Alguma coisa é trivial quando tem a ver com o trivium. Quer dizer, quando evita a aritmética e a geometria. Mas também quando evita a música. Porque o trivium não entrava a música. Então, quer dizer, isso é uma tese que tem que ser validada por historiadores e por pensadores da filosofia da educação. Mas, para mim, fica meio óbvio que vem dali. E aí surge uma espécie de orgulho mútuo entre as duas partes. Né? É aquele orgulho do pessoal, algum pessoal das humanas, que fala assim: detesto matemática, detesto estatística, tenho horror, não preciso e vivo muito bem sem isso. E o outro lado diz o seguinte: detesto um poema. Eu já vi um engenheiro falar: para que serve um poema? O poema não serve para nada. Até que o Chico Buarque uma vez deu uma espécie de explicação. Ele disse: bom, o hino nacional também não serve para nada. Né? Para que serve o hino nacional? Qual é o uso prático do hino nacional? Nada, é um uso simbólico. Então, a gente tem que entender que tem uso simbólico das coisas. Nem todo uso é comercial, industrial, financeiro. Né? E a hora que a gente entende isso, que existe muita coisa simbólica, a gente começa, que eu acho que está começando agora, a misturar essas duas vertentes e uma delas a verificar claramente o que a outra tem para oferecer. Eu acho que é por aí. Hoje tem uma discussão no campo do ensino da engenharia que o engenheiro ele precisa, obviamente, ter uma formação técnica muito sólida, né, uma formação de excelência para poder exercer o seu ofício nos diversos setores, nas diversas modalidades, mas que também precisa desenvolver outras competências que aí teria mais a ver com a área de humanas, a questão da linguagem, competências, na verdade, de relações interpessoais, para poder integrar e comandar equipes, e também uma visão um pouco mais abrangente da sociedade, do planeta, do mundo, para ter mais consciência do impacto do seu trabalho. Mas o que é essa separação? O senhor mencionou aí o pessoal de humanas que se orgulha de não conhecer matemática. O que a sociedade, as pessoas perdem com essa cisão entre humanas e exatas? Eu vou arriscar aqui um palpite, tá? Eu acho que existe uma coisa chamada terceirização. No seguinte sentido: a matemática é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa, linda, absolutamente. Quem não entende a beleza, a lindeza, está perdendo alguma coisa. A competência na linguagem, a competência linguística, é outra ferramenta maravilhosa. Saber escrever bem, saber falar bem, saber entender o que está por trás das coisas é uma ferramenta fantástica. A razão, digamos assim,
a dialética, como se chamava antigamente, a dialética retórica, que é a capacidade que hoje em dia se chama pensamento crítico e argumentação, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, desculpa, de se colocar no lugar do outro, de entender as premissas do outro, da outra, as premissas do movimento político, religioso, o que quer que seja, é também uma ferramenta. Então, o que eu chamo de terceirização? É quando a pessoa não percebe, ela deixa de perceber que ela, a pessoa, é que é o usuário dessas ferramentas. A pessoa é que tem que usar isso aí. Ela não pode jogar na mão da matemática, jogar na mão da engenharia, jogar na mão da competência técnica, alguma coisa que é ela, a pessoa, que tem que fazer. Né? Então, ela tem que saber que ela é o motor, a pessoa é a chefa, o chefe, o centro do uso dessas competências. Eu tenho que usar a linguagem bem, eu tenho que usar a matemática, eu tenho que usar a estatística. Estatística é outro grande problema, grandíssimo problema. No mundo inteiro é uma paródia de horrores dos erros que as pessoas fazem, o tempo inteiro. Então ela tem que entender que ela tem que dominar, ela tem que masterizar isso aí. A hora que ela entende isso, ela vê o seguinte, uma ferramenta a mais só me enriquece. Né? Se eu leio os irmãos Karamazov, né? Leio Dostoiévski, mas o que interessa Dostoiévski e os irmãos Karamazov? O que interessa ler Saramago? Eu leio tudo. Interessa muito. Me abre a cabeça, me abre a percepção, me abre a maneira de olhar. Eu vejo também, leio também coisas sobre inteligência artificial, etc, 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 algumas coisas muito técnicas. E você vê o seguinte, né? Você vê que, às vezes, por exemplo, a atividade de machine learning, hoje em dia, não precisa de muita matemática. Ela não precisa de muita, não. A matemática que tem ali é uma matemática que qualquer pessoa que fez um curso de matemática em qualquer escola, ou engenharia, ou física, consegue masterizar, consegue dominar. Né? É uma coisa chamada álgebra linear, uma coisa, cálculo de vetores, probabilidade, estatística, cálculo integral. Né? Parece, qualquer pessoa que fez 4 anos de um curso de engenharia, de matemática, de estatística, etc., domina isso. E por que é tão difícil fazer inteligência artificial? Porque não basta isso. Não basta isso. Tem que ter uma atitude completamente humana por trás. Tem que ter uma imaginação criativa absurda para você transformar essa linguagem matemática, essa coisa que nem é muito sofisticada, ela não vai fazer nada sozinho para você. É você que vai ter que armar o cenário. E aí, se você armar bem o cenário, você consegue fazer esse negócio ganhar no jogo de Go, no jogo de xadrez, consegue, talvez eu vou ter tempo de falar depois um pouquinho sobre o GPT-3, sobre esse Unreal, que eu gosto de tomar por exemplo, etc. Como metaverso, né? É você que tem que armar a jogada aí, né? Dou mais um exemplo para que os engenheiros acho que vão gostar de ouvir. É a criptografia RSA. A criptografia RSA, que no momento é a que domina, né? Que todos os cartão de crédito, transações bancárias, transações econômicas, inclusive o blockchain, né, está usando esse tipo de coisa. O que é RSA? É uma forma maravilhosamente criativa de inventar um protocolo de transações que usa uma matemática que nem é tão sofisticada e é absolutamente eficiente. Não é só a matemática que vai resolver a parada, é a sua imaginação. E a imaginação não pode ser divorciada das ciências humanas, do cinema, da literatura, da poesia, da criatividade musical. E aí vai, quer dizer, eu realmente não vejo como quebrar no meio isso. É um bloco só, né? Para mim é um bloco só. Mas aí estou tentando convencer as pessoas. Os engenheiros devem se voltar para as humanidades, na sua avaliação. Eles devem se voltar para a imaginação, para o imaginário. O imaginário não é técnico, o imaginário não é uma equação diferencial. Eu até mencionei como brincadeira, naquela live que eu dei no Fórum Permanente, eu mencionei uma coisa assim, o teorema do equilíbrio. E no fim eu falei, não mencionei, alguém perguntou, mas e o teorema do equilíbrio? Eu disse, não existe. Não tem teorema nenhum de equilíbrio nenhum, é você que tem que se equilibrar. Não tem nenhum teorema que vai dizer para você onde você vai se postar, onde você vai se situar, né?
Não tem teorema de equilíbrio. É uma atividade humana, é a imaginação humana. Né? Inventei um teorema que não existe para mostrar. Né? Muita gente acha que se apoia num teorema. O teorema tal resolve a parada. Isso aqui é só usar isso. É só usar essa técnica, não sei o que, isso, aquilo. Não é o caso. Né? Não é o caso. Então, o imaginário é essencial. Eu não vejo de outra maneira. Né? Eu até trabalhei como consultor nas empresas alemãs, e onde eles usavam muito uma coisa chamada Unreal. O Unreal é uma grande ferramenta, uma grande plataforma que produz filmes, produz efeitos especiais para filmes. Aquela coisa maravilhosa que você vê um carro explodir, se transformar em fumaça, um extraterrestre andar, sei lá, qualquer coisa. Tem milhões de coisas, né? Basta também pensar nas deepfakes hoje em dia, aquelas que tomam a voz de alguém, pega a imagem, faz, você não consegue perceber se é falso ou verdadeiro. Então, esse negócio do Unreal é muito interessante para fazer filmes realistas, efeitos especiais de filme. Mas eles estavam usando, e muita gente está usando, para fazer engenharia. Como? Para imaginar um produto pronto, desenhar um produto pronto, explicar aquilo para várias pessoas, e depois eles vão, digamos assim, desconstruindo aquilo e ver o que eu precisava. Tipo assim, eu precisaria de uma impressora 3D que constrói um prédio de apartamento. Então, como é que seria essa impressora? Seria só um negócio desse tipo, vamos desenhar ela aqui. Tá. Ah, peraí, agora eu vou pensar, mas qual é o efeito, o que ela precisa, quanto pesa, quanto usa de água, onde é que ela tem que ficar, como é que eu movimento isso. Lá. Então, você vai desconstruindo, seu imaginário. É o contrário. Não é uma atividade sintética, que você vai fazendo pedacinho a pedacinho e vê onde dá. Uma atividade analítica. Você imagina o todo global e vê se aquilo realmente tem sentido. Talvez tenha, talvez não tenha, mas é muito mais barato do que você construir 10 protótipos e levar 5 anos, e quando você terminar já não tem mais interesse aqui. Então as empresas precisam disso. E outra coisa, para usar esse Unreal, você tem que ser muito imaginativo. Tem que ter muita imaginação. Você tem que pensar como diretor de cinema, praticamente. Não é muito diferente, tá? Tudo bem que não é um roteiro inteiro, é só um pedacinho, mas não é brincadeira, não é trivial. Tem um pessoal lá que conhecia aí. E quem conhece tem bons empregos, tem que te dizer. Quem sabe mexer com isso tem bons empregos. Professor, e como fazer essa reaproximação? Né? Os engenheiros que estão ouvindo o senhor agora vão assistir a nossa entrevista e falar, pô, professor Walter Carnielli está certíssimo, e eu estou há muito tempo aqui dedicado à minha área de estudo, só não me aproximo das humanas. O que esse engenheiro faz? Como é que faz essa reaproximação para quem já está formado, inclusive, com as ciências humanas, as humanidades, e, enfim? Eu diria o seguinte, da minha maneira pessoal de ver isso, né? Pode ser que não seja a melhor nem a mais rápida. Eu acho que literatura, cinema, história da arte, procurar as coisas que estão fora da sua área. A internet está repleta de possibilidades. Tem tudo na internet. Tudo quanto é porcaria e tudo quanto é coisa boa. O problema difícil é separar, né? O joio do trigo, tá certo? Mas eu acho que uma pessoa inteligente e calma consegue separar. Tem tudo ali para você procurar. É assombroso. Eu passo o tempo inteiro mexendo nisso aí e cada vez eu descubro mais coisas. Descubro cada vez mais, cada vez outra coisa diferente, sai outra coisa e tal. É claro que quem domina isso está na ponta. E a gente, se não prestar atenção, nós vamos separar o mundo entre dominadores e dominados. Né? Aqueles que compram o que está pronto e consomem aquilo que está pronto, e aqueles que produzem para suprir o mundo e que vão ganhar poder e dominação, dinheiro também, etc. Não é só isso, mas que vão ter uma preponderância sobre os outros. Tem que procurar isso aí. Eu acho que as escolas, hoje em dia, escolas de engenharia, eu vejo muitas faculdades, principalmente escolas particulares, que estão simplesmente enganando as pessoas no seguinte sentido. Dizendo, eu vou te preparar para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não quer saber só de alguém que aprendeu cálculo 2 ou 3.
e um pouco de estatística. Está cheio de gente que faz isso. Ele quer saber que é alguém que transcende isso aí. Mas que as próprias universidades, faculdades, e as públicas também, não é que as públicas estejam fora disso, né? É que as públicas são um pouco mais independentes. E elas têm acesso a pensadores independentes que pensam a política, pensam o meio ambiente, como você mencionou, pensam a história, pensam um monte de outras coisas, misturam um pouco de outras coisas. Mas mesmo nas universidades públicas, você vê que o pessoal de ciências sociais, o pessoal de antropologia, dificilmente se aproxima do pessoal da física, da engenharia elétrica, da matemática, da estatística. Né? O nosso centro de lógica é uma exceção, que ali nós temos representantes, porque é lógica, epistemologia e história da ciência, então, praticamente tem grandes campos ali e está tudo aberto. Quer dizer, desculpa, estou com um pouco de gripe. Alguém que se interessa pela filosofia da biologia pode perfeitamente trabalhar com a gente assiste, vê e dá palpite. Alguém que trabalha com a filosofia da economia, ou com o conceito de economia, já pode dar uma conferência, pode dar uma palestra, e vice-versa. Então, é um centro que tem 45 anos agora, que ele tem essa história de abertura. Mas poucos são assim. Poucos são assim. Muita gente não gosta ainda. Mas vão ter que gostar. Porque está aí o caminho para a contemporaneidade, né? Tem uma coisa chamada o GPT-3, que eu acho fabuloso. É uma super rede neural, criada pelo pessoal do Elon Musk, do OpenAI. Ela tem bilhões de camadas de neuronais, né? Camadas de neurônios artificiais. E esse monstrinho, ela é um monstrão, ele varre a rede da internet inteira. Ele é dedicado só à linguagem. Veja bem, ele não é dedicado a artes visuais, em princípio. Em princípio, ele é dedicado só à linguagem. Escrita. O que é a linguagem escrita? É tudo que tem de literatura na internet, em todas as línguas. Você imagina poesia húngara, literatura coreana, tudo. Shakespeare, Machado de Assis, o que você quiser. Esse monstrengo passa o tempo rodando, vagabundeando pela internet, aprendendo tudo e classificando tudo. Então, ele é capaz de fazer o seguinte: você escreve um texto de jornal, editorial do Estado de São Paulo, e você pede para ele, transforme no inglês shakespeariano isso aqui. Ele faz para você. Ele domina o estilo de Shakespeare de tal maneira, claro, é um Shakespeare artificial, né? Mas ele domina de tal maneira que fica com cara de Shakespeare, ou com cara de Machado de Assis, e etc, etc. Quer dizer, o monstrengo é um criador de literatura, fabuloso. E também pode ser usado para criar fake news, imagina, né? Você pode pedir para ele o seguinte: escreva uma mensagem que vai impactar, eu nem vou falar da política aqui, vai impactar um certo candidato, não vamos dizer quem. Vai impactar muito, vai arrebentar com aquele candidato, vai estragar ele. Ele é capaz de fazer isso. Ele pega tudo que já foi escrito sobre aquele cara, tudo que aquele cara ou aquela pessoa falou, e arma uma arapuca que você não tem como dizer depois. Aquilo cai como uma bomba. Todo mundo vai acreditar. E se usar ainda por cima deepfake, pior ainda. Então, eu quero dizer, há ferramentas fantásticas. Essa é só uma delas. O Unreal é outra. A proposta do metaverso é outra, né? Uma proposta de, sei lá, realidade virtual imersiva, onde você daqui a pouco vai poder fazer uma festa de aniversário completamente virtual, bater nas costas, dar tapinha nas costas das pessoas, apertar a mão, dar um abraço e ninguém está lá. Você pode até sentir o abraço do outro. Pode até dar um beijo na pessoa, ela sentir o beijo e não está lá ninguém. Nem o que foi beijado, nem o beijador ou a beijadora, né? Então, tudo isso envolve uma mudança enorme na economia. A economia vai mudar completamente nesse metaverso. Para vender coisas, para convencer pessoas do que é bom ou do que não é bom, né? Aí a ética entra sempre no meio. Aí a ética não se resolve com fórmula matemática.
Aí é uma atividade filosófica e humana, profundamente. Não há maneira de resolver ética com fórmula, com inteligência artificial, com nada. Isso não tem jeito. Quer dizer, nós temos que ter uma atitude humana aí, no caso, para poder separar o que é bom do que é ruim. E poder usar bem e criticar, né? Nos defender também. Né? Eu acho que, eu vou dar aqui, arriscar uma coisa. Eu estava esperando que nessas, nós estamos com 2 semanas das eleições, né? Eu estava esperando que fosse ter uma explosão de deepfakes. Tá bom, teve alguns contrabalanços aí do Supremo Tribunal, blá, 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 mas eu não estou interessado em discutir isso. Estou interessado em discutir o seguinte: muita gente agora já sabe do que é deepfake. Não todo mundo, mas muita gente, pelo menos na imprensa, pelo menos nos canais que são mais retumbantes assim na mídia, está alerta para isso. Isso não passa muito. Passa durante um par de dias e logo alguém denuncia a fraude. Quer dizer, eu fiquei até surpreso, francamente, positivamente surpreso, de não ver tanta deepfake acontecendo. Parece que essa atitude de dar mais um pouco de atenção para o pensamento crítico, para a argumentação, de desconfiar, né? De ter essa atitude cética positiva, né? Não é aquele ceticismo da ciência, a ciência não vale nada, está tudo errado, vamos colocar no lugar o criacionismo. Não é esse ceticismo. Eu falo do ceticismo filosófico antigo, né? Que é aquela dúvida construtiva, a dúvida que vem lá desde o filósofo sexto empírico, né? A dúvida de, bom, não sei, levanto o meu juízo. Não estou dizendo que está errado nem que está certo. Suspendo o meu juízo e vou buscar mais evidências, mais informações para saber. Então, essa atitude cética, positiva, suspender o juízo, parece que começou, muito timidamente, a interessar os brasileiros. Eu dou como exemplo um curso que nós estamos dando na internet, pela Unicamp e pela plataforma Coursera, né? É um curso gratuito sobre pensamento crítico, lógica e argumentação em língua portuguesa. Eu e uma outra professora da Unicamp e outros colegas, nós estamos dando um curso em língua portuguesa. Eu gravei a maior parte das aulas, com muito calmamente, com cuidado, tranquilo, para não chatear ninguém, não ser uma coisa chata. E eu me surpreendi que nós estamos com 8.000 alunos fazendo o curso. Um negócio extraordinário. Onde tem 8.000 pessoas seguindo um curso? Claro, é fácil ter 8.000 pessoas seguindo o TikTok, né? Dancinha é fácil assistir. Era um de 20 horas que você tem que ler, resolver exercícios, postar exercícios. 8.000 pessoas interessadas, para mim foi uma surpresa grata. Né? Então, de repente, nós estamos percebendo, né, que tem mal alguma coisa depois da meia-noite. Né? Não é tudo tão ruim como parecia. Que bom, professor, que boa notícia e que bom que o senhor tem essa avaliação. Nós estamos... A nossa conversa aqui é gravada, nós estamos conversando dia 22, a 10 dias do primeiro turno. Sim, 10 dias. Quando a nossa entrevista for para o ar, o primeiro turno já terá acontecido. Mas vamos torcer para que essa sua avaliação aí continue até lá, né? Que não haja uma explosão do deepfake e de outras fabricações. Essas ferramentas, elas são, digamos assim, neutras, né? Depende o uso que será feito delas, e isso é humano. E tem a questão da ética humana e da responsabilidade, da consciência, que são questões que vão precisar ser levadas muito a sério. E aí eu emendo com uma outra questão que tem a ver com a nossa pauta principal aqui, que é o seguinte: que modelo de educação deveria haver desde lá do ensino fundamental para que as pessoas chegassem à universidade, ao mercado de trabalho e à sua vida adulta, né, como cidadãos e cidadãs, tendo todo esse ferramental, independente da área escolhida
para atuar? Que formação deveria ser essa? E aí, nessa formação também, como é que entraria esse componente da ética, né? Dá para fazer parte da educação essa questão? Eu acho que dá, né? Claro que dá, mas claro que as universidades, as escolas têm que se preparar melhor. Quer dizer, cabe ao governo, cabe à sociedade, né? Eles imaginarem sobre coisas que possam ser feitas. Por exemplo, eu dou um exemplo para você. A televisão pública brasileira, pública, né? A rede pública, a rede, como é que chama lá? TV educativa, por exemplo. Ela deveria, ao invés de ficar fazendo propaganda, ela está voltada para a propaganda do dia, ela deveria ser parecida com a BBC Londrina, com a televisão BBC, com a TV Londrina, né? Até com a RAI italiana, por exemplo, que é também estatal, e patrocinar coisas fora do eixo político, grosseiro, religioso, grosseiro, né? Patrocinar coisas artísticas, patrocinar a literatura, patrocinar a história, patrocinar a geografia, patrocinar história do cinema, história da arte, história das ideias, né? Então começa por aí. Só um exemplinho simples e trivial. As universidades também deveriam ser menos tímidas. As universidades são tímidas. A Unicamp mesmo, eu faço uma crítica, já fiz, faço de novo, é tímida em por exemplo, patrocinar ou incentivar aquelas coisas de divulgação científica. Eu tenho tentado fazer um canal sobre divulgação científica, explicando problemas simples de matemática, estatística e tal, que eu acho bonito. Não porque eu acho útil, que eu acho bonito, é o belo. Eu quero mostrar o belo, né? A universidade não proíbe, mas também não ajuda. Não ajuda, não dá bola, não... Isso, ao longo prazo, acaba minando o negócio, né? Então, as escolas também são assim, os professores são mal formados, é uma série de problemas, claro que é um negócio gigantesco, mas enquanto não tivermos um governo que olha para isso, um pouquinho mais de cuidado, não vai acontecer nada. Se o governo olhar para isso com muito mais cuidado, talvez resolva um pouquinho, assim. E se o governo não olhar para nada, não resolve nada, né? É aquela coisa que precisa um enorme esforço para fazer uma coisiquinha. E se não fizer esse enorme esforço, não acontece nada, só pior. Essa é uma crítica que eu faço, não só a esse governo está pior, mas os outros também. Poucamente, muito pouco isso foi levado em conta no Brasil. No Brasil ainda não entenderam, não perceberam que um país não pode só vender soja e milho. Pode vender também. Pode vender soja e milho, nada errado. E vaca, tudo bem. Mas não só isso. Ele tem que vender ideias, tem que vender ciência, tem que vender dominação científica, de certa maneira. Não vou dizer dominação, que fica uma palavra feia, mas superioridade científica em certas áreas. Para isso, só o financiamento público que funciona. Nada é feito em ciência se não for pelo financiamento público. Não dá. Olha, você pode pegar 10 exemplos, sabe? A teoria da relatividade de Einstein, relatividade geral, que é usada no GPS hoje em dia. O GPS é comercial, mas a teoria da relatividade não foi financiada por nenhuma agência privada. A internet, nos Estados Unidos, foi financiada pelo governo, pelo setor militar. Tudo bem, eles têm lá um setor militar que se preocupa com isso, mas não posso dizer de maneira nenhuma que a internet, o e-mail, as redes sociais começaram com a iniciativa privada. Não começa, né? As grandes coisas da engenharia, da inteligência artificial, são feitos por um consórcio entre universidades e algumas empresas. Tudo bem, mas algumas empresas estão investindo nisso hoje, porque estão vendo que vai dar lucro. Mas no começo, não. A inteligência artificial ficou dormente, ficou dormindo quase 30 anos. Há uns 25 ou 30 anos eu já falava sobre isso, e as pessoas viravam o nariz. Isso é bobagem, isso não vai dar em nada. Não foi o que aconteceu. Arranjaram outro modelo, outros modos de fazer que está explodindo. A pesquisa, a educação, a formação humana, a formação intelectual, de todas as maneiras, tem que ser regida pelo financiamento público. Não tem outra maneira. Então, as escolas públicas, as universidades e as privadas vão depois se integrar nisso, elas vão perder
Vão perder o bonde, né? O bonde da economia e da história se não olharem para isso. Então, não tem outra maneira. Agora, como vai ser feito isso? Não é uma coisa que um decreto resolve. Não adianta um decretinho, não dá. Isso é uma coisa que a sociedade como um todo tem que pedir, tem que esperar, tem que... Sei lá, é um movimento, né? É um movimento que acontece às vezes e às vezes não. Mas não é trivial, não é fácil. E fica a mensagem aí de que os engenheiros precisam cultivar a imaginação e se interessar pelo belo. E mais ainda, os engenheiros têm que cultivar a imaginação. Imaginação é uma ferramenta tão bacana quanto equações diferenciais, cálculo, teorema de Green, de Gauss, Stokes, teorema de Bayes, probabilidade, todas as coisas que o pessoal aprende. Álgebra linear, vetores, blá, 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 blá. Tudo isso daí é muito bonito? É muito útil? É uma ferramenta maravilhosa? É. Mas agora há outras. Ferramentas de 200 anos atrás, e a lógica, não devo esquecer de dizer isso, a lógica, hoje em dia, o estudo da lógica, não só filosófica, mas formal, é de suma importância para a computação. A lógica está para a computação como o cálculo integral está para a engenharia. Muita gente diz isso. E é verdade, eu verifico isso. Vai devagar? Vai. Ainda vai. O que nós estamos fazendo hoje vai ser usado daqui a 50 anos, 70? Mas tem que ser feito. Quando Isaac Newton e Leibniz inventaram o cálculo integral diferencial, eles não sabiam que ia ser usado por todos os engenheiros do planeta no século XXI. Não é por aí. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, os engenheiros têm que olhar a imaginação como uma ferramenta deles, e vice-versa. O pessoal das ciências humanas também tem que se cercar de ferramentas racionais, da teoria da probabilidade, da lógica, da matemática e tal. Tudo esse tipo de coisa. Não dá para separar isso. Não dá para separar. Né? Você vê hoje uma montanha de livros por aí na literatura que tocam esse assunto. Eu lembro, por exemplo, um que eu achei muito interessante, que chama-se Narrative Economics, um prêmio Nobel de Economia chamado Robert Shiller. Né? O cara é prêmio Nobel de Economia, então eu imagino que, em princípio, ele deve saber do que está falando. Mais do que nós, né? Mais do que eu, certamente. De economia. Então, ele defende a ideia de que a gente tem que estudar as narrativas, hoje em dia, porque as narrativas, é que movem o mundo da economia, mais do que os prognósticos da Bolsa de Valores, os prognósticos dos economistas de plantão, etc, etc, etc. Porque as narrativas são o que fazem a Bolsa subir, o Elon Musk deixar de comprar o Twitter, ia comprar, parou de comprar, fazem o dólar, não sei o quê, fazem... As guerras, hoje em dia, são muito baseadas em narrativas. É uma ferramenta, olha só. Narrativa como ferramenta. Eu achei fantástico esse livro. Achei fantástico o livro. Né? Então, é um que eu recomendo para os engenheiros começarem a ler. O outro é o Cisne Negro, né, de Black Swan. E ele mostra o seguinte nesse livro, que o que significam fenômenos de quase de probabilidade zero, de coisa que acontece muito raramente. Por que eles são importantes, o que eles significam, e que tipo de atitude humana eu devo ter com isso. Não é só uma questão de estatística, não é só uma questão de probabilidade, é uma questão de eu, enquanto ser humano, entender esses fenômenos raríssimos, com probabilidade muito pequena, que podem mudar o planeta. Contar com isso. Contar que isso pode acontecer. Né? Não tomar por garantido que não vai, tá tudo bem. Não pode acontecer. Né? As eleições agora, daqui 10 dias, como você disse, quem me garante que não pode acontecer um Black Swan, um cisne negro nas eleições, de alguma maneira? Acho que não. Eu apostaria, assim, um certo valor alto que não. Mas eu posso perder. Certeza eu não tenho. Percebe? Esse é um ponto importante. Vamos deixar de lado as certezas e trabalhar com as nossas dúvidas racionais. Essas dúvidas, assim, filosóficas, né? Aquela que eu falei, que vem lá desde da antiguidade, do filósofo Sexto Empírico. Aquela dúvida de que, não sei, peraí, deixa eu pensar melhor, deixa eu suspender o juízo por enquanto. Se tiver esse tipo de coisa, a gente ganha muito na guerra contra o fake news,
contra o deepfake, contra o mau uso da religião na economia, contra o mau uso das narrativas na política, e etc, etc, etc. E restabelece até um certo amor próprio em nós mesmos. Acho que é por aí, viu? Não tem muito mais milagre, tem que trabalhar. Viu? Eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade de conversar conosco, essa entrevista super bacana, que certamente vai ser muito útil e vai gerar muita reflexão para os engenheiros. Muito obrigada, viu, professor? Muito obrigado a você, é uma satisfação poder aqui explanar minhas ideias, né? Que podem ser contestadas. Tá bom? Muito obrigado. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique sempre de olho no canal do CESP, que está sempre trazendo conteúdos bacanas, como a entrevista do professor Walter Carnielli. Até a próxima!